Um bom dia para todo mundo. Hoje é 25 de agosto de 2025, segunda-feira. Tá eu e a Branquinha aqui. Agora é 7h07 da manhã. Hoje eu só tô no TikTok, tá? Só pra vocês saberem aí. Mostrar aqui a Branca. Hoje eu não tô no Instagram, tô ao vivo no TikTok. Aí eu tô sem internet aqui em casa. E aí eu não tô conseguindo fazer live lá no Instagram. Eu resolvi fazer com vocês aqui no TikTok. Só dia 2 que a minha esposa vai poder colocar a internet de volta aí. Tem a Branca aqui, né? Então as coisas vão ficar até mais difíceis aí. Pra mim tá mandando no YouTube. Eu vou ver se eu mando pro YouTube. Pelo telefone, né? Pelo telefone é complicado, viu? Eu gosto de mandar pelo computador, né? Então, bom dia para todo mundo. Deus abençoe vocês no nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos lá, então. Sem mais delongas. Eu estou lendo O Véu Interior. Aqui, ó. O Véu Interior. Aí, no Instagram não tem, né? E tá eu e a Branca aqui, então eu vou inclinar minha cabeça e vou orar. Então, gente, hoje eu só estou no TikTok ao vivo, tá? Tô sem internet aqui em casa. E aí não vai dar pra colocar um hino hoje pra vocês não, tá? Tô sem internet. Então Deus abençoe cada um de vocês no nome do Senhor Jesus Cristo. Somente crer. Somente crer. Tudo é possível. Somente crer. Senhor Deus, mais uma manhã que está iniciando. Eu peço, Senhor, Pai, que o Senhor possa estar me abençoando, me ajudando a ler a Tua palavra, levar um pouquinho mais de Ti para as pessoas do outro lado. Peço que o Senhor entre em cena, Senhor. Tira o meu eu e coloca o Senhor para levar a Tua palavra, Senhor. Deus, de já te agradeço tudo que o Senhor tem feito em minha vida. Te agradeço pelo ar que eu respiro, por tudo que o Senhor tem feito na vida da minha esposa, do meu lar, nada tem nos faltado. Também, Senhor, peço pelas pessoas que vão ouvir sua mensagem, Senhor. Vai ao coração delas. Leva, Senhor, o alimento que elas necessitam. Cada um necessita de um objetivo, Senhor. Que o Senhor possa captar, mandar, para que elas possam estar entendendo o alimento que o Senhor vai trazer nessa manhã. Te agradeço, Deus, de já tudo que o Senhor tem feito, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Hoje vai ser diferente. Então vamos lá. Então eu estou na página 14. Vou mostrar novamente o véu interior que eu estou lendo, essa mensagem aqui. E vomitará e voltará a viver. Eu disse, irmão Spurgeon, é melhor segurar minha mão, pois posso constrangê-lo. E continuei. Isso faz com que o Espírito de Deus venha a um crente. Um homem pode viver na igreja, professando ser um cristão e tudo mais. Se ele não tiver o germe da vida em si, ficará deitado lá na ressurreição. Mas aquele homem que tem vida, que é nascido de novo, ressuscitará, tão certo como Jesus ressuscitou dos mortos.
tem que ressuscitar. Essa vida meio terreno, morta de fome, isso é que acontece com a igreja hoje. Ela está em uma condição anêmica. Não deveria ser assim, mas está predito que seria assim, e terá que ser assim. Os crentes mornos, e assim por diante, nos últimos dias, frios, os professores da igreja, o Espírito Santo diz expressamente que nos últimos dias os apostadarão a alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e doutrinas de demônios, e que serão obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. Como os prazeres do cinema preencheriam esse lugar 3 vezes mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, irreconciliáveis, caluniadores dos prazeres que os amigos de Deus, e desprezados dos bons. Você diz, esses são comunistas? Não, são cristãos crentes, tendo aparência de piedade, indo à igreja, colocando seus nomes no livro e tudo mais, tendo paciência e piedade, mas negando a eficácia dela, da palavra. Afastai-vos desses, diz a Bíblia. Isso mesmo. Ela diz que isso aconteceria nos últimos dias. Temos que ter isto. E quanto Miriam, Moisés e os israelitas venceram, Deus prometeu suprir tudo o que eles precisassem durante a jornada. Quando Deus fez uma promessa, ele a cumprirá. Moisés não se importa, não importou com o que Faraó havia dito. Seus pais também não temiam as ordens de Faraó. Moisés sabia e Abraão sabia. O profeta da antiguidade, Abraão, sabia que Deus era capaz de cumprir o que havia prometido. Por isso ele não temeu dizer quando ele tinha 75 anos e Sara teria um bebê. Ela tinha 65 anos. E quando ele tinha 100 e Sara 90, ele ainda louvava a Deus, ficando mais forte o tempo todo. Amém? Se você tivesse recebido oração nesta noite e não estivesse curado pela manhã, você iria embora dizendo: bem, eu lhes disse que não havia nada nisso. Vê, é por isso que você não chega a lugar nenhum. Você quer para ontem, para hoje. Mas Abraão ficou 25 anos esperando a promessa de Deus. Abraão, você vai ter um filho. Passou 25 anos depois que Deus deu o filho para ele.
Mas as pessoas, se ela faz uma oração aqui agora, Deus não responde a oração dela, a fé dela vai embora. Ela não fica firme na fé dela, não. Tinha que ser curada, era ontem, não era hoje, não. Tem hora, gente, que o negócio da gente vai acontecer lá na frente. Mas Abraão, eu posso vê-lo depois, que Deus lhe deu a promessa a Sara, com 65 anos, cerca de 15 anos após a menopausa. Havia vivido com ela desde que ela era uma jovenzinha. E aqui estava ele, com 65 anos, antes mesmo de Deus chamá-lo. Ora, ele foi e preparou todos os acessórios, alfinete e tudo mais. O bebê ia chegar, Deus assim o disse. Passou o primeiro mês, e aí Sara, nenhuma diferença. Bem, louvado seja Deus, vamos tê-lo de todas as formas. Vê, passou o segundo mês. Como você se sente, Sara? Nenhuma diferença. Louvado seja Deus. De todas as maneiras, ou terceiros, porque Deus assim o disse. Imagino que o médico tenha dito, sabe, o velho está um pouquinho perturbado. Mentalmente, tem algo errado com ele. O homem tem 65 anos e Sara, 65. Ele disse que vão ter um bebê. Ufa, algo está errado. Mas isso não abalou Abraão. Ele continuou dizendo, Deus pode cumprir sua promessa. Prepare tudo, Sara, vai chegar. 10 anos se passaram. E ia, louvando, seja Deus, louvado seja Deus. Vamos tê-lo de qualquer maneira, de qualquer jeito. 15 anos se passaram. 20 anos se passaram. 25 anos. Ainda a mesma coisa. Louvando. Seja Deus, vamos tê-lo de qualquer jeito. E a Bíblia diz que, em uma vez de ficar mais fraco, porque não aconteceu da primeira vez, ele ficou cada vez mais forte. Amém? E vocês são filhos de Abraão. Isso é, se tiverem esse tipo de espírito que pode tomar Deus em sua promessa. Se não puderem, então, não são filhos de Abraão, porque temos a mesma fé que o fiel Abraão tinha. E ele deu a promessa, o pacto incondicional a Abraão e a sua semente. E vocês são a semente de Abraão. Se estiverem mortos em Cristo, vocês são sementes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Vem? Amém? Espaço em branco na fita. Se considerar semente de Abraão, você precisa se aproximar um pouquinho mais de Deus. É isso. Você precisa morrer para o intelecto. Há duas coisas. Um dia, alguém me perguntou. Um grande evangelista, não vou mencionar o nome dele. Vocês saberão. Cruzou o país aqui, de um lado ao outro. Uma ótima pessoa realizando grandes vivamentos, mas ele só fazia as pessoas dizer, eu agora aceito-a. Cristo como seu Salvador pessoal. Creio no Senhor Jesus. Os demônios fazem a mesma coisa e estremecem. Isso é certo. Há uma fé intelectual.
Deixe-me falar com vocês, só um momento. Não sei por que o Espírito não me permite chegar ao meu texto. Talvez seja por uma causa. Observe, existe uma fé intelectual e existe uma fé que vem do coração. O incrédulo diz anos atrás, quando a Bíblia diz como o homem pensa em seu coração, disse, isso é uma loucura, não há faculdades mentais no coração. E prosseguiu, você pensa com a sua mente, não há faculdades mentais no coração. Mas no ano passado eles descobriram que isso está errado. Deus estava certo. Bem, no fundo do coração, no centro do coração, há um pequeno compartimento onde não há nem mesmo uma célula sanguínea, que é a ocupação. Ou melhor, a morada da alma. A alma vive no coração. Então, finalmente, Deus estava certo quando disse, como o homem pensa em seu coração. Aqui há algum tempo, houve uma mulher que pertencia a uma igreja denominacional, muito proeminente, morava perto. E ouvi-lhes contar esta pequena história. Vamos sempre duvidamos da experiência dela. Ela morava perto da igreja. Ela era pianista, tocava piano e era uma mulher muito boa, porém tinha uma fé intelectual. Ela simplesmente arrazoou que estava tudo bem. Havia um rapaz que frequentava essa igreja e que realmente teve uma experiência com Deus. Eles se tornaram namorados e ele finalmente se casou com ela. Eles se mudaram e ela continuou se trabalhando tocando piano. E depois de um tempo, ele mudou de emprego e eles tiveram que se mudar para outra cidade. Nessa cidade, ela se tornou a pianista de uma certa denominação, uma grande igreja denominacional, bem conhecida naquela cidade. Ela se tornou uma pianista notável e quando ela estava tocando piano, todas usavam essas roupinhas vergonhosas, saíam e cortavam a grama do quintal com esses pequenos. Estou convencido de que vocês, mulheres, não fazem isso lá em cima. Fazem isso lá embaixo. Em Indiana, creio que vocês não fariam isso em Michigan. Compreende? Acho que vocês têm muito dignidade, mas deixe-me as filhas usarem essas coisas. A Bíblia diz que abominação aos olhos de Deus fazer isso. E elas saem e cortam a grama do quintal. Ela pensou, bem, eu posso fazer isso, sabe? Porque as outras garotas fazem isso. Agora, veja o que era isso. A fé dela em Deus era intelectual. Estava arrazoada. Sua mente arrazoará. Mas seu coração não arrazoa. Seu coração crê que o Deus disse é verdade. Sua mente diz, bem, se as outras meninas podem fazer, ou os outros rapazes podem fazer, eles vão à igreja. Não sou eu tão boa quanto eles.
não posso fazer as mesmas coisas que eles fazem, porque ela razoou. Mas tempos que rejeitar os arrazoamentos, se forem contrário à palavra de Deus. Bem, ela seguiu adiante e continuou assim. E depois de um tempo, o restante delas fumavam cigarros. Então, porque ela não podia, bem, o restante delas iam à igreja. Claro, eu sei que vocês, mulheres de Michigan, não iam fazer isso. Não creio que fariam. Mas ela fez. Fumou cigarro e coisas mais baixas que as mulheres já fizeram, correto? E a coisa mais danosa que ela já fez, 18%, ou melhor, seus bebês ainda dos 18 meses, 90% deles morrem, se tornem criados no peito. Precisam-se receber leite artificial de vacas e assim por diante. Isso é certo. Intoxicação por nicotina. O que teremos na próxima geração? Não tenha medo de que a Rússia venha aqui e faça alguma coisa. Não é a bicada do pita roxo na maçã que danifica. É o verme no milho, no miolo. Nossa própria podridão é que está matando essa nação. É a nossa própria moral, não são outras nações. Estamos nos matando com nossas vidas imorais e coisas assim. Nós chamamos de cristãos. Aí de nós. Isso mesmo, é melhor você ouvir o que o Evangelho ouve, Jesus Cristo, e acertar seu coração com Deus. Amém? Observe, então, essa mulher, depois disso, houve um sujeito espertinho que se mudou para a vizinhança, que tinha o cabelo alisado, e ela achava que ele era um sujeito bonitinho. E vocês sabem, tocou-se um pouco inocente todas as noites antes de irem para a cama, e ela saiu discretamente para pegar as coisas no quintal. E ele lhe dava um beijo de boa noite do outro lado da cerca. Era muito inocente, claro, para começo de conversa. E o pecado parece muito inocente. Não havia nada de errado naquilo. Era apenas um vizinho. E quando menos se esperava, ela deixou o João. Então ela já deixou o seu companheiro, seu marido, e se casou com esse indivíduo. Olha onde chegamos. E ela tinha E ele tinha uma esposa e um bebê. E arruinou um lar. Bem, ela argumentou que havia outras mulheres na igreja que tinham um segundo marido, porque ela não podia ter. Isso é arrazoamento. Mas a palavra diz que é errado. A própria alma diz que é errado.
que estava lhe dizendo que era errado. Ela estava entristecendo. A Bíblia diz: a alma que pecar, essa morrerá. O que é pecado? Incredulidade. Há somente duas coisas: fé e incredulidade. Eu estava pregando em uma igreja famosa aqui, há não muito tempo, e disse: fumar cigarros não é pecado. Cometer adultério não é pecado. Contudo, mentiras não é pecado. Uma senhora olhou para mim e falou na hora: o que é pecado então? Eu respondi: incredulidade. Afirmei: fumar, beber, farrear e ter comportamento imoral são os próprios sintomas. São sintomas, são os atributos da sua incredulidade. E concluí: você faz isso porque não crê em Jesus. Jesus disse: quem ouve as minhas palavras, a crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Quando você diz que é um crente e faz essas coisas, isto mostra que há algo errado em você, que você ainda é um incrédulo, você não aceitou Jesus ainda, você não crê, você está fingindo que crê em Deus, você está usando os arrazoamentos e não a convicção da sua alma. Porque se a sua alma é parte de Deus, que está em você, que concordará com o fato de que a palavra de Deus é verdadeira. Caso contrário, você simplesmente aceitará o seu intelectual. Você pensa que é cristão, mas ainda não é cristão. Ela continuou: é claro que, com aquele espertinho, ela deveria ter dito inteligência suficiente para saber que, se ele abandonou uma esposa, abandonaria a outra. Então foi isso que ele fez. Então ela se degradou tanto mesmo indo à igreja, mesmo tocando piano, a ponto de começar a viver com um marido em concubinado. Mas o pecado a alcançou. Não pense que ela não vai alcançar, que o pecado não vai te alcançar. Vai, seus pecados te encontrarão. E depois de um tempo, ela começou a sentir dores na parte inferior do corpo, devido a esse pecado. Ela era normal, não tinha nada, mas o pecado chegou até ela. E não deu atenção a elas por um tempo. Quando ela foi ao médico, descobriu que se tratava de uma doença maligna, um estágio avançado. Nada podia ser feito, ela iria morrer. Então, gente, começou com um pecadozinho. Começou fumando um cigarrozinho. Primeiro começou, na realidade, usando umas roupas extravagantes que um cristão não deve usar. Depois ela começou a olhar as amigas e falou: elas fazem, eu também posso fazer. Depois, na hora que ela foi olhar, ela ia na igreja, tocava piano, ela já estava fumando cigarro. E as amiguinhas dela nem fumavam cigarro, ela já estava fumando cigarro. Então começou devagarzinho. E na hora que ela foi olhar, um sujeito já estava
dando de cima dela, né? E ela era casada, ela preferiu largar o seu marido e começou a corresponder com o sujeito que era casado. E o sujeito casado já tinha um bebezinho. E o sujeito casado largou a mulher que tinha e foi ficar com ela. E ela largou seu marido. E no passado tempo continuou, depois o sujeito largou ela. E o pecado dela bateu na porta. E aí ela teve a enfermidade, uma enfermidade maligna. E acontece que ele é pastor de nossa igreja. Um bom homem, muito espiritual. Formado na faculdade de Abson. Agora, é claro, vocês sabem que ela era metodista. Tudo bem, mas ele está em nossa igreja, um bom homem, um bom moço, recebeu o Espírito Santo, um homem muito bom. Ele foi falar com essa mulher porque ela foi criada como metodista. E ele achou que deveria falar com ela. E ele foi enviado ali por amigos. E ela lhe disse que estava tão bem quanto qualquer outra pessoa. E ela cria nisso, arrazoava intelectualmente. Porque eu pertenço à igreja, minha carta está na igreja, sou tão boa quanto qualquer outra pessoa da igreja. Disse, sou tão boa quanto você. Ele replicou, essa não é a questão, senhora. E continuou, eu sou um ministro, e agora você está aí fumando esses cigarros e coisas assim, e não cremos nessas coisas. Ela afirmou, isso não é da sua conta. Eu não mandei te chamar. Ele respondeu, sim, mas senti que Deus me chamou para vir. Indagou, é quanto a esse marido com que você vive em concubinato? Ela respondeu, isso não é da sua conta. Eu não. Então, bem quanto o restante de vocês, sou cristã e ela cria nisso. Você pode crer em uma mentira a ser condenada por ela também. A Bíblia diz, isso é certo, há caminho que os homens parecem ser direito, mas o fim deles são os caminhos da morte. Pode parecer bem, intelectualmente, sua alma sempre testificará da palavra de Deus, se for nascido de novo. Se você tiver uma fé intelectual, você concordará com certeza dizer, essa Bíblia está certa. O diabo diz a mesma coisa. O diabo diz, há um Deus no céu, há um Jesus Cristo, certamente. Eles creem na mesma coisa. Você pergunta, diabo crê em Jesus Cristo? Com certeza. Eles os confessarão publicamente. Dizerão, tu és o Filho de Deus. Tu és o Criador, o Santo, porque viesses por atormentar antes que chegasse a nossa hora. Sem dúvida, eles confessarão publicamente que ele era o Filho de Deus. E os ministros, com uma experiência superficial e com uma religião falsa, saem por aí e fazem com que as pessoas façam uma convicção de olhos secos. Assim, e volta para o mundo, e vive como o mundo, e alegam que são cristãos. As pessoas hoje vão à igreja, vivem como o mundo, práticas do mundo, e ainda confessam que são cristãos. Irmãos, assim como foi nesse caso,
muitas agulhas hipotérmicas. Impede a confissão no leito da morte. Ela achava que estava certa, mas quando chegou a hora de morrer, até mesmo um pastor apostata tinha vindo. Ela estava bem, claro, ela era um bom metro da igreja, e ela contribuía para a igreja, e era pianista na igreja, e outras coisinhas mais. O que mais ela poderia fazer? Intelectualmente, ela achava que estava bem, mas quando chegou a um ponto, lembre-se de que sua mente é governada pelas células sanguíneas, pelas células cerebrais. E quando o sangue deixa funcionar para essas células cerebrais, a mente começa e a parte. Eu vou ter que ir até isso só e vou parar. Eu não tenho um hino para tocar para vocês hoje não, tá? Eu tô sem internet, tá? Tô usando a internet do meu telefone. Não tem internet. Intelectual começou a desaparecer da mulher. E quando começou a aparecer, e ela começou a ver quanto esse espírito aqui embaixo, em seu coração, que era sua alma, vai em direção a Deus. Morte significa separação. E se você pecar, descrer intencionalmente, depois que o evangelho lhe foi apresentado, essa alma ou sua natureza se afastará gradualmente de você, e você não a sentirá mais. Ela simplesmente se afastará. Você não o saberá. Você diz, bem, eu sei, eu creio que estou certo. Esse é o problema de Michigan hoje. Esse é o problema da Índia hoje. E é isso que está acontecendo com o mundo hoje. O mundo hoje está achando que tem Jesus, que está tudo bem. Eles foram sufocados até adormecerem com uma imitação mesquinha do cristianismo, típica de Hollywood. O que precisamos hoje é dos antigos pregadores, do inverno, de fogo e ao chofre, de volta ao púlpito, para pregar a verdade, correto? O inferno para os pregadores. E se alguém não nascer de novo, de modo algum entrará no reino de Deus. Vocês creem no ministro que o Senhor Jesus tem comunicado em favor dos cegos? O mundo está cego, surdo, mudo, até morto. Levanta da sepultura. Lembre-se de que teriam que ter alguma concepção de Deus, ou essas coisas não aconteceriam. Isso é um desafio, é cura divina, o que é certo e o que é errado. A Bíblia diz, provou com Janes e Jambes. Os magos podiam fazer milagres e essas coisas, mas não podiam curar. Deus é o único que pode curar você. Eu sou o Senhor que sara todas as tuas feridas. Hoje as pessoas dizem, isso foi no passado, não tem nada a ver, é só um bando de santos roladores, ou um bando de impostores, e assim por diante. E você não percebe que está
blasfemando contra o Espírito Santo. Correto? E quando você perceber, sua alma se afastará de você. Você se tornará tão apto lá com o restante das seitas e coisas assim, a ponto que você chamará que está certo, até que a morte seja diante de você. E aí o quadro será diferente. Eu estive ao lado de muitos leitos deles. Lá estava ela, deitada, pensando que estava tudo bem. 15 minutos antes de morrer. Fumou um cigarro e disse: eles estavam bem. Um pequeno e sujo hábito da carne. Mas deixe-me lhe dizer uma coisa. Irmão, a árvore é conhecida pelo fruto que dá. Ela não acreditava em nada. Disse: se o médico não pode me ajudar, de que adianta algum pregador santo rolador vir fazer alguma coisa por mim? Ó Deus, tenha misericórdia. Essa é a atitude de milhares de pessoas nesse país, nesta noite. Sim, milhares e milhares de pessoas. Eu vou só ler essa aqui e vou encerrar. E ali ela estava, naquela condição, mas quando o intelecto começou a falhar, quando os razonamentos falharam, sua fé intelectual que ela tinha em Deus, que estava em sua cabeça, então aquela alma que ela havia entristecido, começou a se aproximar dela. E clamou: meu Deus, estou perdida, estou perdida. E seu pastor disse: ela afirmou, seu enganador, estou perdida. Clamou: doutor, vem aqui. Ela está aflita, está histérica. Aplique uma injeção no braço dela. Quando aplicaram a injeção, ela diz: estou perdida, estou perdida. Outra injeção: estou perdida, estou perdida. A injeção fez seus lábios pararem, mas nunca pararam aquela alma, com qual você conviverá por toda a eternidade, que ela entristeceu por descrer da palavra de Deus. Uma mente intelectual que, por meio de sua razão, e fez crer tanto que sua mente que estava certa, quando estava errada. É assim com os milhões de pessoas do mundo hoje que professam o cristianismo. Eles não sabem nem qual é o primeiro passo em direção a Deus. Amém? Não, estou tentando amedrontá-los, estou apenas pregando para você o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Eu sei disso, vocês sabem, a Escritura diz, Jesus diz: aquele que não nascer da água e do Espírito, de modo algum entrará no reino de Deus. Não importa o que a igreja pertença, quão bem tenha vivido, ou que profissão tenha tido, ele tem que nascer de novo. Esse intelecto tem que ser derrotado e novamente criatura em Cristo Jesus. Voltar para Deus, uma nova alma no coração. Tem que criar raiz e ela crerá sempre na palavra de Deus. Chamará de verdade. Seu pastor às vezes lhe diz: os dias dos milagres já passaram. Não existe batismo do Espírito Santo. Ele mesmo está morto.
Isso mesmo, não diz a Bíblia que eles se transformariam em anjos de luz? Era isso que Eva buscava quando se perdeu e foi enganada por Satanás. Não disse que eles teriam aparência de piedade, mas enganaria a sua eficácia. Desses, afasta-te. Este é o Evangelho, em sua total simplicidade. Quando se trata do Evangelho, o poder de Jesus, se Deus vier vivendo em você, se você, esperança da glória, se formou em seu coração, isso sempre estará de acordo com a palavra de Deus. É claro que o diabo, muito religioso, ao falar com Jesus, disse: se tu és filho de Deus, faça um milagre aqui diante de nós. Deus abençoe vocês, no nome do Senhor Jesus Cristo. Não posso prolongar muito, não tenho hino para tocar para vocês hoje, estou sem internet, não estou com internet, estou usando a internet do meu telefone, estou até com medo porque eu preciso do telefone para trabalhar. Deus abençoe vocês no nome do Senhor Jesus Cristo. Fiquem com Deus. Vou encerrar a live.